que estiver gravando aqui. This call is now being recorded. Muito bem. Então, Anildo, muito obrigado aí, primeiro, antes de qualquer coisa, já pela tua disposição, né, em nos ajudar, em trazer o teu conhecimento aqui para a gente, né, o que a gente já conversou, né, nos bastidores aí, tanto no curso quanto aqui mesmo, né, a gente já viu aí que temos muitas coisas que nos atraem, né, nos aproximam aí, tá? E eu tenho certeza que vai fazer total diferença para essa galera. E seja muito bem-vindo aí na nossa família GMM, tá bom? Deixa eu liberar o microfone, tá com o microfone fechado. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o teu microfone. Tem que clicar na tua tela, acho aí. Liberou? Liberou. Aí. Então era aqui mesmo, então. Muito bem. Ok. Então, muito obrigado, primeiramente, ao Fernando, né? A gente tem, como ele falou, muitos pontos em comuns e eu fico feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite e poder contribuir de alguma forma com vocês, espero eu, né? Que no final realmente tenha sido uma contribuição. Então, vou passar para vocês aquilo que eu tenho feito que deu errado e também o que deu certo. Então, como o Fernando já falou, eu sou empreendedor aqui, mas eu não comecei como empreendedor, eu comecei lavando pratos num restaurante e fui subindo, auxiliar de cozinha, cozinheiro, depois chefe de cozinha, depois me tornei treinador dos chefes de cozinha, cozinheiro, depois me tornei também empreendedor. E hoje eu tenho a minha empresa eu tenho a minha equipe, inclusive a minha equipe do escritório de administração é todas mulheres, então eu gosto de trabalhar com elas porque a riqueza de detalhes que elas têm a gente não tem, então a gente sempre perde aqui. Então eu fico sempre feliz de ter uma equipe trabalhando com mulheres e também temos na cozinha e temos em outros setores. E eu também faço mentoria para empresários hoje, porque como eu tenho bastante tempo livre, então eu também ajudo outros empresários a também melhorar suas equipes e enfim. Então o que eu vou passar para vocês aqui é um tema que o Fernando me pediu, que é sobre vendas, correto? Que vocês são vendedoras, empreendedoras e vendedoras, certo? E a gente sabe que para ter comissão tem que ter vendas. Para a gente aumentar o salário tem que ter vendas, certo? Para a gente conquistar novas amizades, a gente tem que se vender bem, correto ou não? Então, o que eu aprendi é que vendas não é somente quando você está com cliente. Essa é a primeira coisa. Só que nunca, nem sempre foi assim. Vendas é um estilo de vida. Porque se você for vender só quando está com cliente, você vai ser um vendedor, uma vendedora não tão exitosa, correto? Faz sentido? Faz sentido. Porque nós estamos sempre vendendo. Eu tenho minha filha, ela tem 10 anos. Se eu quiser alguma coisa ir no cinema, ou se a gente quiser fazer uma viagem, eu tenho que vender a ideia de que aquele passeio vale a pena, correto ou não? Ok? Só que é o seguinte, até 2017, a minha cabeça era o seguinte, olha o que eu pensava. Por 40 anos eu pensei dessa forma. Se um dia eu tiver que se tornar um vendedor, vou morrer de fome. Olha a ideia que eu tinha. Olha que loucura. Aí, eu tinha lido um livro de um cara, que chama Grant Cardone, é um americano, que é o 10X, que é você trabalhar sempre 10 vezes mais. Eu gostei do livro, e daí tinha um de vendas dele. Mas nem tinha em português ainda, só tinha em espanhol. E aí, como eu estava muito gordo na época, eu tinha perdido minha saúde, não estava muito bem, eu tinha que fazer caminhadas para recuperar a saúde. Aí eu falei assim, vou escutar esse livro desse cara aqui, de vendas. Uma coisa que eu não gosto, mas eu quero saber o ponto de vista dele, porque eu também fui sempre muito curioso. E aí, beleza, eu coloquei o audiobook enquanto eu ia caminhando, e aí eu comecei a escutar. E aí o cara, esse escritor, né,
E ele começou a falar de vendas de uma maneira que eu falei, caramba, mas eu tenho as ideias totalmente erradas. O que eu pensava sobre venda é muito errado. E aí que vem a primeira situação. A maneira, muitas vezes, que nós aprendemos sobre vendas não sendo a correta é a primeira objeção para a gente também se tornar um bom vendedor. Porque a gente, se você está indo bem na vida, é devido ao seu conhecimento, correto ou não? Porque o conhecimento tem poder. Faz sentido? Se eu estou fracassando na vida, numa área, também é devido ao quê? Ao conhecimento falso, incorreto, que foi vendido a gente. Faz sentido ou não? Como eu, na minha infância, na minha juventude, eu tinha um tio meu que era chato para vender. Sabe, ele vendia, eu morava no interior do Paraná, e ele vendia aquelas coberta, o cochoado, sabe aqueles vendedores ambulantes assim? E ele era muito chato. E o meu pai falava o seguinte, ó, deixa isso aí. Quando ele ficava tão chato, ele falava assim, o nome dele era Noca, falava, deixa aí, depois eu te pago para ele ir embora. Então, se a gente teve contato com algum vendedor muito chato, a gente também começa a ter uma ideia errada do que é vender. Certo ou não? E por muito tempo, aonde que eu quis trabalhar? Eu fui para a cozinha porque eu falava assim, eu não tenho que ter contato com ninguém. Eu trabalhava na cozinha, ok? Daí depois eu comecei a empreender. Aonde que eu fui trabalhar? Eu fui para o escritório, porque eu não precisava ir lá para o salão, eu não precisava ter contato com o cliente. Eu gostava só de bastidores. Até quando eu escutei esse livro aqui, que agora já tem até em português. Depois o Fernando pode colocar um link aí para vocês. Ele não é um livro técnico. E o que o autor diz aqui? Que vender é um estilo de vida. A comissão depende da nossa capacidade de convencer as pessoas a fazer aquilo que a gente quer. Correto ou não? Faz sentido? E hoje ele é o maior treinador de vendas do mundo. Só que a maneira com que ele fala de vendas é muito simples. E algumas coisas que eu depois fui ver de vendas é gatilho mental, é não sei o quê, é não sei o quê, é muito complexo para você aprender. E a maneira com que ele ensina é como você falar com o seu filho, é como você vender uma ideia para o seu pai, é como você convencer as pessoas que estão, primeiro de tudo, em volta de você. Entenderam? E aí, o que ele diz? Você gosta de dinheiro? Vocês gostam de dinheiro, correto ou não? Aí, os milionários, qual que é a habilidade número 1 deles? Saber vender. As pessoas bem-sucedidas, qual que é a habilidade número 1 deles? Saber vender. E aí, eu falei, as minhas ideias eram muito erradas. Só que quando eu peguei esse conceito, que era bem simples, é um estilo de vida, e é o que eu vou passar aqui para vocês, aí se tornou fácil para mim. Aí ficou simples para mim. E aí, eu comecei a ajudar algumas pessoas, já ajudei vários tipos de pessoas sobre vendas, inclusive pessoas que estavam travadas nas vendas, que eram vendedores de imóveis, que eram vendedores de produtos naturais, e aí eu fui ajudando. E aí as pessoas falavam, ó, Nildo, depois desse dia, no outro dia eu já dobrei minhas vendas. Eu falei, opa, então está funcionando. E hoje, por exemplo, eu treino os garçons, eu treino os atendentes, nessa maneira simples que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então é importante vocês anotar. Ok? E, por exemplo, nesse mês passado, agora, a gente bateu o recorde de vendas no nosso negócio, aqui em Joinville. E é simples. E eu não falo de vendas com eles. Eu falo de como a gente vai servir as pessoas de uma maneira legal, que não seja pesada, que não seja aquela venda chata que vocês devem ter que conhecer, tá bom? Então, eu espero contribuir com vocês com essa fórmula que eu aprendi, que é muito simples, mas lembre-se que as coisas mais poderosas são as simples, né? Ok? Por exemplo, vocês têm celulares aí? Cada um de vocês tem celular, né? É o instrumento de vocês de trabalho, correto ou não? Ok. Então, veja bem. Esse cara aí, chamado Steve Jobs, ele revolucionou
essa ferramenta que vocês têm na mão, porque ele tornou ela simples. Antigamente era um monte de botão, correto ou não? Hoje é um toque. Então, todas as coisas que vocês conseguirem tornar elas simples, elas terão poder. Então, vamos ver. O que eu vou passar para vocês aqui é um conceito que é o comportamento que nós temos que ter durante as vendas. Ok? Quanto mais... Porque nós estamos falando com pessoas. Pessoas compram de pessoas, correto ou não? Ok? Então, vamos lá. O que é venda? Primeiro de tudo, vamos definir o que é venda. Alguém quer se arriscar a dizer o que é vendas? O que significa vender? Ou uma definição de vendas. Só o que significa vendas na cabeça de vocês. Pode abrir o microfone aí, quem quiser arriscar aí. Não tem certo e o errado, tá, gente? Podem participar da melhor forma possível, até porque quanto mais a gente participa, né, quando temos oportunidade aí, mais, inclusive, a gente aprende e mais outros aprendem. E não tenho medo de errar, porque eu também errei. E errei todas as vezes. Ok? Então, a pergunta é, o que é venda? O que significa a palavra vendas? No chat aqui, a Carolina falou o seguinte, trocar produto por dinheiro. Ok, tá bom. Conceito de venda. Ok. Agora vamos lá. Alguém quer falar mais? Não, eu ia falar, para mim é oferecer aquilo que eu tenho, né? Que eu quero que aquela pessoa compre, alguma coisa que eu tenho, né? Eu quero oferecer da melhor maneira para aquela pessoa comprar. Como é que eu vou explicar? Ok. Oferecer meu produto, né? Para a pessoa comprar. Perfeito. Mostrar, né? Tentar mostrar para a pessoa que aquilo é bom. Perfeito. Tá bom. Ok. Agora eu vou pegar uma definição que existe antes de Cristo sobre vendas. O que significava vendas no início, lá atrás, antes de ter corrompido a palavra vendas, tá bom? Antigamente não existia a língua latim, alguém já viu falar sobre isso? Que é a raiz, né? Tinha língua latim e a grega, correto ou não? Então era lá que montava as palavras, certo? Existe uma maneira lógica de formar as palavras, ok? Então nessa época, antes de Cristo, a palavra vendas, ok? Significava ajudar o próximo. Ok? Qual que é a necessidade? O que você está faltando aí? Deixa eu ver onde que eu encontro para mim ajudar você. Ok? E a definição de ajuda, antes de Cristo, era o seguinte. Era aliviar, socorrer, auxiliar uma outra pessoa. Ok? Então, se você colocar vendas, seria o quê? Você achar uma forma de ajudar aquela pessoa. Por exemplo, eu vi que vocês vendem vestido, vendem coisas femininas e tal. Qual que é, digamos assim, a sensação que a pessoa tem? Que ela quer ficar um pouco mais bonita, correto? Se você alivia esse desconforto mental dela, ela passa o dinheiro para vocês, correto ou não? Ok, então se nós pegar as coisas que fazem com que a pessoa se sinta mal e oferecer alguma coisa que ela se sinta melhor, ela vai passar o dinheiro para você. Porque você está ajudando a pessoa. Então, você imagina, se eu tenho um produto que eu sei que vai aliviar a dor de outra pessoa e eu não vender para ela, é como se fosse um desserviço, é como se fosse eu não querer ajudar uma pessoa. Pegaram a ideia? Faz sentido para vocês? Por exemplo, eu tenho um restaurante. Então, o que é, no nosso caso aqui, vender? Por exemplo, assim, uma pessoa trabalhou o dia inteiro e ela à noite ela quer comer no restaurante porque ela já está cansada, não quer chegar em casa e fazer. Então, se eu tiro essa dor dela, esse desconforto e tal, alivio esse desconforto, ela vem no meu restaurante. Ok? Aí é o seguinte, se ela tem uma dor, eu dou um prazer para ela. Eu dou uma comida boa, coloco uma pessoa sorridente para recepcionar ela, ok? Não faço demorar porque ela já está cansada durante o dia, entende? Então eu tenho que escrever o que eu aliviaria a dor dessa pessoa. Por exemplo, o Fernando, né? E vocês
como que ele facilita o pagamento, como que eu faço várias coisas para que fique confortável para ele. Certo ou não? Ok? Quando nós pensamos em venda em termos de ajuda, as nossas vendas disparam. Entenderam? Faz sentido para vocês aí? Alguém de vocês já tinha visto vendas com essa definição assim, com essa clareza? Pode falar. A Sandra queria falar antes, Sandra. Se quer completar aí com a definição que o Anildo passou aí, pode aproveitar. Eu ia falar, até me fugiu a palavra, ou seja, vender é suprir a necessidade do cliente. O que ele está tendo, procurando naquele momento para, digamos, ele não está num dia muito bom. A Exato. mulher já sabe que fazer uma compra alivia todo o problema, né? A mulher adora comprar. Então, Exato. eu acho que você vender um produto que naquele momento a pessoa está precisando para aliviar a tensão dela. Exato. Então, resumindo, suprir a necessidade do cliente, né? É o que eu ia E qual que colocar. é a necessidade dele, né? Por Exato. exemplo, eu gosto de fazer uma pergunta sempre assim, para a pessoa. O que é que está te preocupando? O que não sai da cabeça? Eu faço essas perguntas. Tipo assim, o que você não encontrou uma resposta? Entende como é que é? Aí eu faço uma coisa muito mais, eu faço uma conversa com ele muito mais normal, assim, sem ser aquele peso da venda, me torno quase um amigo dele, correto ou não? Porque eu quero aliviar o desconforto dele. Então, o primeiro passo é entender o que é uma venda. É simplesmente, qual que é o teu desconforto? Qual que é o teu sonho que você quer realizar? Ok? Então, você entendendo a palavra vendas, aí qual que é o propósito da venda? Aí vamos para outra parte. O propósito da venda é o quê? É gerar valor sentimental para a pessoa, um valor, ok? Para que ela se sinta bem, e ela vai passar o dinheiro para a gente, para que a gente depois possa pagar nossas contas, as outras coisas na nossa vida. Pronto. É tão simples quanto isso, ok? Então, gero um valor para ela, entendo ela, escuto ela, e aí, a partir daí, ela vai passar o dinheiro para a gente pagar nossas contas. Basicamente é isso. Ok? Agora, como é que eu começo a controlar uma venda? Aonde que começa o ponto que eu começo a fazer a venda? Beleza? E, por exemplo, eu tenho produtos que eu vendo desde R$ 39,90 até R$ 15.000, R$ 30.000. Ok? É o mesmo processo. Então, como que eu começo a fazer com que o cliente comece a comprar de mim? Por exemplo, olha só, alguns estudos que foram feitos, eu começo a fazer a venda no momento do primeiro contato com o cliente. A recepção é o ponto mais importante da venda. O primeiro passo mais importante é a recepção. Porque, por exemplo, assim, você coloca uma pessoa na entrada de um restaurante e a pessoa dá uma boas-vindas, ok? Então, por exemplo, a pessoa já começa a ter um sentimento positivo em relação à casa, em relação ao garçom, certo ou não? Você está vendendo pela internet e você dá uma boa recepção para a pessoa, dá uma boas-vindas, ela já começa a ficar com um sentimento positivo em relação a você, correto ou não? Ok? Então, esse é o primeiro grande segredo de uma venda, é a recepção. Se você olhar, algumas empresas falham muito nisso. Você vai na recepção, é meio que você que tem que dar bom dia. Né? Não é a pessoa que te dá bom dia. Então, você já fica meio ali, tu queria comprar, sabe? Às vezes você chega num posto de gasolina, o cara não vai te atender. Às vezes você vai num lugar pedir um café, o cara não te dá uma... Imagina o seguinte, você vai na casa de uma amiga sua, né? E você sente que ela não te deu boas-vindas. Você não vai ficar muito tempo lá, né? Entenderam? Então, vamos fazer um pequeno exercício. Então, a primeira parte é a recepção. Depois que a gente entendeu a venda. Recepção. Nós estamos falando das coisas básicas, mas é as básicas que vendem. Ok? Lembre-se de um momento em que... Lembre de uma vez que você foi num lugar e que você não foi bem recebida. Lembre de um atendimento, alguma vez que você foi comprar alguma coisa e você não foi bem recebida.
Lembraram? Ok. Agora é o seguinte, qual que foi o tipo de sentimento que você teve nesse momento? Porque nós também somos clientes, correto ou não? Nós também somos clientes, ok? Então, que tipo de sentimento que você teve? Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Lembre-se de uma vez que você foi em algum local, ou na internet, ou presencialmente, e a pessoa fez você se sentir importante. Dona Sandra, que bom que você veio. Obrigado por ter vindo aqui. Seja bem-vindo. Qual que foi o tipo de sentimento que você teve? Você não se sentiu meio que na obrigação nesse local de meio que comprar já só por isso? Lembra da reciprocidade das pessoas? Que quando a gente faz um favor, elas querem, né? Te fazer um favor também? Uma vez eu fui em Milão, quando eu morava em Milão, na Itália, eu fui comprar um curso. E eu fiquei tão, assim, surpreendido que a pessoa que me recebeu para vender um curso, que na época era de comunicação, que eu estava com problema de administrar minha equipe e eu queria fazer um curso de comunicação. E ela me atendeu tão bem que eu falei, meu, será que isso é real? Porque ela me deu uma acolhida tão boa que, assim, se eu não comprasse o curso, eu ia me sentir mal. Porque ela me falou tudo que o curso ia ter de benefício, o que eu ia ganhar, eu sabendo comunicar bem, eu ia ser promovido, eu poderia ganhar o meu salário melhor, eu poderia resolver os estresses com mais facilidade. E era tudo que eu queria. Entende? Então, lembre-se dessa vez que alguém fez você se sentir importante. Ponto. Beleza? Como é que vamos até aí? Beleza? Agora, depois da gente fazer uma boa recepção para o cliente, correto ou não? Então, assim, ele já falou, uau, aqui a pessoa é boa, a pessoa quer me ajudar. Porque a sensação que o cliente tem que ter, ele não está olhando para o meu bolso. Essa é a coisa que ele tem que ver. Eu estou olhando para o ser humano que está ali na minha frente. Ok? Por exemplo, eu vendo mentoria para os empresários. E eu, quando eu chego lá, eles já estão armados assim. Quanto que o cara vai querer me cobrar, correto? Aí eu falo assim, ó, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero fazer você ganhar dinheiro. Daí eu já desarmei ele. Entende? Então, primeiro eu dou atenção para o ser humano. E ele quer saber preço e eu falo assim, ó, você vai ter isso e isso de benefício. Entenderam? Ponto 2. Eu recebi ele fala assim, essa pessoa aí, ele tem que esquecer que você está olhando para o bolso dele. Se ele olhar que você olha para o bolso dele, cai as vendas. É tão simples quanto isso. Aí é o seguinte, eu fiz isso. Qual que é o segundo passo que eu tenho que fazer? Descubra. Aí o Fernando pode me ajudar aí, nesse sentido. Agora, depois que eu fiz uma boa acolhência para ele, eu fiz uma boa recepção, ajudei ele a se sentir, né? Porque agora ele vai confidencializar para mim os segredos dele, que ele não falaria para outro vendedor que é muito, assim, frio. Entenderam ou não? Eu entrei na vida da pessoa. O próximo passo, o passo 2, é você descobrir o que é real para aquela pessoa. O que é importante para aquela pessoa. Porque muitas vezes nós falamos o que é importante para a gente, mas nesse momento, o passo 2 é descobrir o que é real para aquela pessoa. Ok? O que te faz feliz? Que cor? Que tipo? É entender a cabeça, a mentalidade dessa pessoa. Por exemplo, o cara entra dentro do meu restaurante. Tem uma menina legal lá na recepção, encaminha até na mesa. Quando chega ali, o garçom tem que entender que tipo que esse cliente quer. Ele quer um vinho de R$40, de R$50, de 200, de R$500? Não sei. Eu tenho que entender o que aquele cliente, o que é real, o que é verdadeiro na cabeça dele. Porque ele tem as suas coisas que ele considera importante.
Por exemplo, às vezes a pessoa só quer saber uma coisa, e a gente fala 10 coisas, e a gente poderia encurtar o caminho. Por exemplo, o Gran Cardone, ele fala assim, você vai mostrar uma casa, de repente a pessoa quer saber que tem jardim, o que é importante para essa pessoa saber? Que tem um quarto para o filho, não sei o quê. De repente você quer falar tudo, mas o que vai vender não é tudo que você vai falar. O que vai vender é o que o teu cliente considera importante. Então, descobrir esses pontos você já fez uma recepção boa, certo ou não? Aí você continua querendo, você é muito curioso para entender o que é real para aquele cliente, o que é importante para ele. Aí você chegou, você aumentou um nível. Quando você descobre bem o que é importante, as necessidades dele, subiu um outro nível de confiança. Cada vez que aumentamos a nossa confiança do nosso cliente em relação a nós, aumentamos nossa capacidade de vendas. Faz sentido isso? Seria mais ou menos assim, então, Anildo, nós trabalhamos aqui com produtos, né, para o público feminino. E aí Perfeito. A gente anunciou lá na rede social um vestido, né? Uhum. Vestido qualquer lá. E aí a pessoa vem até a gente e pergunta pelo preço do vestido. Né? O primeiro passo, então, é o recepcionar ela da melhor forma possível. Um atendimento bom ali via mensagem, que é o nosso caso, né? Perfeito. Para que ela se sinta, confortável, né? E não seja só uma resposta de preço. Não, se você falar preço, a venda já caiu, quase. É muito difícil. Aí esse segundo passo seria mais ou menos assim, ok, Sandra, antes de eu te falar desse produto mesmo, você poderia me falar qual que é o teu objetivo na utilização desse item? Exato. Você quer ele para quê? Para uma Exato. festa, para o teu dia a dia, para trabalhar, para qual que é o objetivo? Perfeito. Seria mais ou menos isso? Uma pergunta mais ou menos assim. Ok. Exatamente. Porque você entendendo isso, você vai depois falar sobre o seu produto. Olha, esse produto tem uma linha assim, ele é feito de um tecido assim. Porque a hora que você falar o valor, a pessoa não tem que se assustar. Agora, se eu falo o valor antes dele saber o benefício, é como se eu estivesse colocando o carro na frente dos bois. Né? Então, vamos lá. Então, você fala assim, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Você fala, mas fala para mim, dona Joana, o que é importante para qual ocasião, para que você está buscando esse vestido, esse item? Aí a pessoa vai te falar, ok? Aí você vai, porque no momento que você escuta ela e entende o que é importante que tem esse vestido, o que é importante que tem esse item, você vai descobrindo coisas dela, correto ou não? Estão pegando, né? Beleza? Tá bom. Agora é o seguinte, vamos lá, fazer um exercício, porque nada na vida faz sentido se a gente aprende alguma coisa e não coloca em prática. Porque se a gente tem um conhecimento e não pratica, também ele se torna uma frustração, correto ou não? Né? Então vamos lá. Agora lembre-se de uma vez que alguém não quis saber como que você pensava. Lembra de uma vez que você foi num cliente, ou você foi numa amiga sua, ou você foi em algum lugar, e a pessoa não queria saber da tua realidade, do que era importante para você. Ok? Lembra de uma vez que você foi em algum lugar e não te deram importância. Qual foi o tipo de sentimento que você teve por dentro? Você quis ficar nesse ambiente, você quis sair, entenderam? Ok? Porque aqui é o ponto que quanto mais nós identificarmos as emoções que nós tivermos, a gente teve em algum momento de venda, a gente também começa a ver que aquilo a gente não gosta na gente, então provavelmente não vamos fazer no outro. Agora, fizeram aí? Acharam um momento na vida em que alguém não quis saber o que você pensava. Na verdade, quando alguém não quer escutar você, quando alguém não quer saber o que você pensa, o que você quer fazer com essa pessoa? Você quer sair de perto dela. Você quer matar ela. Tem a senhora falando ali. Ok? Entende? Muito bem. Muito bem. Agora, lembre-se de uma vez
Lembra de outra vez, de que alguém se esforçou para entender o que você queria. Você foi numa farmácia, você encontrou um vendedor ou alguém na internet e a pessoa falou assim, me fala um pouquinho, Tamara, o que que você está buscando? Para que você está querendo esse item? O que que é importante que tenha nesse item para você? E se importou com você? Que tipo de... Lembra dessa vez. Primeiro de tudo, você tem que lembrar do momento que alguém se importou com você. Lembra de uma vez que a sua mãe falou assim, mas fala, minha filha, e se importou. E aí é o seguinte, que sentimentos que você teve? No caso, tem que se sentir importante, né? Tem que, tipo, eu acho assim que para o cliente a gente tem que trazer a transparência do produto, a gente tem que saber dar um bom recepcionamento para a cliente, até para ela mesmo ter confiança, né? Porque se a confiança também não tem a venda, tentar recepcioná-la ela da melhor forma possível, né? Com frases transparentes para ela se sentir bem, bem acomodada, para ela estar adquirindo nossos produtos, porque senão, se não passassem uma transparência, né, você não consegue fazer a venda do produto e a cliente não tem certeza do que ela vai adquirir. Perfeito. Agora, uma das melhores maneiras de eu construir um relacionamento é o quê? Pergunta. Uma. Como que aumenta as vendas? Pergunta, pergunta, pergunta. Quem faz pergunta controla a venda. Já ouviram isso aí, né? Eu creio que o Fernando já deve ter falado isso aqui. Correto ou não? Ok? Então, quanto mais você perguntar, mais você sabe do outro. Correto ou não? Por exemplo, uma vez que vocês queriam buscar um namorado ou um marido, ou sei lá, alguma coisa, vocês perguntavam para amiga ou para alguém, como é que é esse fulano? O que que ele gosta? O que que ele não gosta? Você não vai fazer coisa que ele não gosta para conquistar alguém. É assim na vida. É simples, entende? Então, lembra de uma vez que alguém se esforçou para entender o que você queria. Que tipo de sentimento a gente tem quando você vai numa farmácia, você vai num médico, você encontra um vendedor e ele se esforça para entender exatamente o que você quer. Que tipo de sentimento que você tem. Porque é importante a gente entender esse tipo de sentimento. Porque no momento que a gente tem esse tipo de sentimento, muda o jogo. Essa semana eu queria comprar um fone. Eu fui num lugar, a pessoa falou, ó, eu tenho esse, esse e esse. Eu falei, tá bom. Eu fui numa outra loja, uns 1.000 e poucos metros do outro lado, o cara falou, falei, quanto que tá esse fone? Ele falou o seguinte para mim, era um rapaz, acho que uns 28, 30 anos, ele falou o seguinte, ó, desculpa, antes de eu falar o preço, é o seguinte, deixa eu te falar para você o que cada um faz. Ele falou assim, olha o que ele falou, o que você está buscando? É um fone para você caminhar, correr, para fazer esporte, para que é? Eu falei assim, não, eu quero um que eu vou fazer uma videoconferência, ele sirva para mim, mas também eu gosto de fazer minhas caminhadas, tá. E ele pegou e falou, ó, então é esses aqui. Vocês acham onde que eu comprei? Entende? Ele ficou, ó, o que que você está buscando? O que que é importante nesse fone? Eu falei, ó, eu gosto de escutar música, então tem que ter um grave bom. Eu falei, então é esse daqui. Eu falei, opa, pronto. E não era o mais barato. Porque quando a gente faz todo esse acolhimento, cuida do cliente, se preocupa com ele, o preço já começa a ficar secundário. Ele começa a ter uma afinidade por você. Verdade ou não? Depois que o cliente entrou na tua vida, entrou no teu Instagram, entrou ali, você deu uma boa recepção, seja muito bem-vindo aqui a Tamara, aqui a Sandra, aqui a Elerita, tá? E você começa, deixa eu entender o que que você está buscando, o que que é importante para você. Para você. Lembra que é importante? É ele. Nós queremos o dinheiro dele. Então, beleza. Depois disso, o que que a gente tem que continuar? Terceiro passo, tem uma coisa chamada interesse. Aqui, eu vou fazer um exemplo, eu gostaria que vocês olhassem aqui, tá bom? Um exemplo, ó, vocês estão aqui, interessados em vender, tá claro? Estão olhando aqui? Ó, vocês estão interessados em vender. O cliente, ele está aqui no nível de interesse. Estão entendendo? Ele fala, então, mas eu queria saber do preço. Vocês estão interessados no cliente, tentando entender ele.
e você tem que ir subindo o nível de interesse dele, ok? Dando informação de valor para ele, entendendo ele, escutando ele e dando coisas de valor para ele, subindo também de interesse. Porque ele só vai comprar quando vocês dois estiverem no mesmo nível de frequência. Senão ele não vai comprar. Eu tenho interesse, mas eu tenho que saber que quando ele chega, ele diz, não, mas não sei o quê. Aí você fala assim, tudo bem, entendo. Mas se você veio aqui, até aqui, você estava buscando alguma coisa. Me fala um pouco mais, ok? Você tem que continuar interessado. E quando ele diz não, e quando ele fala qualquer outra coisa que não seja venda, você desvia e você coloca interesse nele, ok? E você vai aumentando o interesse dele. Vai dando informação para aumentar o interesse dele. Quando ele chegar aqui, ele vai falar assim, ok, como é que é a forma de pagamento? Se você oferecer preço enquanto ele ainda não estiver nesse nível, você vai perder a venda. E cada cliente, uns vão mais rápido, outros mais lentos. Faz sentido, não? Então, o terceiro passo é o quê? Você mantém interessado no cliente. Continue descobrindo mais coisas dele. Ok. Às vezes, você pergunta assim, tá, e você tem filhos? Ó, então, se você tem filhos, é pequeno, se ele vai levar ele no colo, ó, então talvez seria melhor um fio assim. Nossa, ela se preocupou até com o meu filho, entende? Então, faz tudo parte da venda se eu estou interessado no cliente. Então, o terceiro passo é manter ele interessado. O cliente entrou dentro da empresa. Eu descobri o que ele quer, correto? Ele falou, me traz um parmegiana, me traz um mignon, uma massa. Beleza. Depois eu continuo interessado nele. Senhor, estava no ponto que você gostaria? Continuo interessado nele. Continuo interessado. Por quê? Porque a segunda venda vai ser mais fácil que a primeira. Porque agora eu só quero comprar com essa mulher porque eu senti confiança nela. Ela prometeu que ia entregar em tal dia, e chegou em tal dia e o produto era daquele jeito. Então agora, se apareceu outra pessoa na vida dela, ela não quer. Ela quer você. Porque você cuidou dela. Então a gente é como se fosse um assessor dele, um consultor de vendas. Se a gente mudar, ser um apoiador da pessoa, fica muito mais fácil vender. Lembra-se de uma vez em que alguém não mostrou interesse por você. Só queria vender o produto para você. Descobriu o que você queria e já só queria... Então, o produto é tanto, o valor é tanto e as condições é tanto. Como é que ficou? Como é que você... Que sentimento que a gente fica? Que sentimento que a gente fica quando o cliente pensa apenas no bolso dele? Que ele quer resolver o problema dele, mas não o meu. Faz sentido isso? Maiara, faz sentido? Ok? Aí é o seguinte, agora lembra-se de alguém que, quando você foi comprar, porque a melhor maneira é a gente ser cliente. Você foi comprar alguma coisa, a pessoa recebeu você, depois ela descobriu o que você queria e ela se manteve interessada. Mesmo depois que você comprou, ela falou, se você tiver algum problema, tá aqui meu telefone, tá aqui meu endereço, você pode perguntar aqui. Que sentimento que você teve depois da venda ainda? Pô, essa mulher aí, o que ela vai me fazer faz sentido e eu vou voltar a comprar com ela. Faz sentido isso para vocês? Ok? Fernando, está fazendo sentido aí? Totalmente. Muito bem. Totalmente. Ok. É criar estreitar esse relacionamento, né? Fazer com que mesmo distantes, né? Mesmo distantes, a gente consiga fazer com que a pessoa tenha a percepção de que está próximo de você. Exato. Né? Exato. É assim, eu quero quanto mais vezes possível eu estar próximo do Anildo, eu estar próximo da Sandra, estar próximo de quem está me atendendo. Né? É esse o sentimento aí. A outra coisa que é importante saber, que é o seguinte, tem uma coisa que ajuda, mas não é tudo. Que dizem que você tem que ser a pessoa mais simpática do mundo para vender. Não é verdade. Porque quando eu estou interessado pela pessoa, ok?
Isso é a coisa mais importante. E a pessoa, se você quiser fechar a venda, você diz assim, concordo com você. A pessoa diz assim, tá caro. Ok, eu concordo com você. Você diz assim, estou de acordo. Por quê? Quando você vai você fala tô de acordo, o que que a pessoa diz? Tá aí uma coisa. Porque se você dizer que não está de acordo, vai entrar uma briga, correto ou não? Agora, se eu digo assim, eu concordo com você. Agora deixa eu te falar um pouco mais sobre o produto. E você fala um pouco mais sobre o produto e o desacordo da pessoa vai caindo. Então, quer dizer, eu falei o preço em um momento ainda que ela não tinha percebido que o meu produto valeria tanto. Ok? Então, basicamente é isso. Por exemplo, nós temos um WhatsApp aqui da empresa que a pessoa liga e fala assim, quanto custa a sequência italiana? É a primeira coisa. E a gente estava perdendo muita venda. Entrava muitas pessoas e perdia muita venda. Eu falei, não, vamos mudar esse sistema de vendas. Primeiro a gente manda um vídeo mostrando o que vai na sequência. E aí depois a pessoa falava assim, como é que eu faço para reservar? Mudou o jogo. Entendeu a diferença? Eu falei, não, a gente não pode perder. Entrava 40 ligações por dia, 30, e a gente estava perdendo 20 ligações, 25. Não estava fechando nem 10%. Falei, não, isso aí está errado. Aí a gente fazia um vídeo, mandava para o cliente e falava, ó, você vai receber tudo isso. A pessoa falava assim, tá, tem reserva para... Eu posso reservar para hoje? Sim, tudo bem. Entende? Então, continuar interessado e não colocar o preço na frente. Colocar o preço depois. Depois que você apresentou o que o produto tem, o que ele vai fazer você se sentir. E a outra coisa, pode falar. É a Sandrinha, prazer. Pode. A respeito, o que você acha a respeito de fazer montagem de grupo no WhatsApp para chamar os clientes? É bom ou não é bom? É cada um privado que é melhor? Ó, se você quiser educar o seu cliente, pode ser em grupo. Para criar desejo neles. Porque uma das coisas que mais vende é criar antecipação, tá? Então agora eu já vou entrar no outro tema, que é o quê? Meninas, dia tal vai ter uma super promoção, vai ter uma novidade. Você pode aquecer. Porque também para vender você tem que criar essa antecipação, tá? Aí seria legal. Mas aí se seria uma peça ou alguma coisa assim. Agora, você vai criar um relacionamento melhor no 1-a-1. Agora, eu conheço uma pessoa que faz venda pelo WhatsApp e vende muito e vende em grupo. E ela é muito boa. Mas ela é muito boa em criar desejo, antecipação. Ela deixa as pessoas, assim, elétricas. Ela é muito boa. Ah, tá. Obrigada. Ok? Não sei se eu respondi. Você está satisfeito com a resposta? Sim, tá? com certeza. Ok? Olha só, o que nós falamos até agora é o básico do básico bem feito. Não, depois que eu fiz isso, falei assim, bom, até eu posso ser vendedor agora. Entendeu? Lembra que eu falei lá no início que eu falava, eu não vou ser vendedor, porque os vendedores que eu conhecia antes eram muito chato, falavam disso, daquilo. Eu falei assim, não, o que eu tenho que fazer? Chegar para o cliente e falar, olá, bom dia, tudo bem, como vai? Deixa eu falar uma coisa, o que está te incomodando aí? O que você está buscando? Descobriu o que o cara está buscando, né? Aí às vezes ele falava, às vezes nem a pessoa sabe. Aí eu falava assim, mas assim, o que te deixaria melhor? Ah, tal coisa, ok. Aí você entregava aquilo que a pessoa queria, ela me falava, ó, isso é muito bom, pronto. Entenderam? É muito simples, né? Só que depois que a gente pratica muitas vezes, o que acontece? Se torna uma coisa normal, entende? O problema é que teve muitos maus vendedores que tiveram em contato com o teu cliente antes de você. Então, o problema não é você, é os antigos vendedores que ele está pensando, ó, vai vir mais um igual àqueles antigos. Entenderam? Vou repetir, o problema não é você, é as antigas experiências que ele já teve. Que isso aí ele fala assim, nossa, mais um para pegar meu dinheiro. E quando você começa a cuidar da pessoa, ela fala assim, nossa, essa pessoa é diferente. E aí você começa a criar vínculo com ele e você vende.
Algumas outras coisas que funcionam aí. Quem aparece vende mais. Não tem que ter medo de aparecer para fazer venda. Tem que aparecer, tem que mostrar. Mas eu acho que isso vocês são muito boas. Andei vendo algumas coisas aí do grupo e eu vi que o pessoal é muito bom nisso aí. E gosta de aparecer, gosta de colocar foto lá no Instagram, isso é muito legal. E aí, se vocês fizer uma boa recepção, entender aquilo que aquela mulher está buscando e vocês continuar dando atenção para ela, interessar de maneira genuína, sabe? Porque às vezes uma das coisas que pode atrapalhar o vendedor na hora da venda, ele está com pressa. E o cliente sentir que ele está com pressa e quer correr demais para poder vender. Isso também é um problema. Tá? Basicamente era isso que eu queria passar para vocês. É simples, pessoal, mas olha, é o básico. Eu conheço vendedores que tinham feito um monte de treinamento. Falei, não, por enquanto tu vai fazer só isso. O cara vendia imóveis. Falei, não tem problema. Dá atenção para ele. Ele é um ser humano. Faz ele se sentir importante. Entende? Que casa que você está buscando? Assim, assim, assim. Escuta e anota tudo. E busca a casa que ele quer, não a que tu quer. E ele vendeu 3 casas no mês. Ok? Fui fazer numa padaria. Né? Fui fazer um treinamento numa padaria. Foi a primeira vez que me chamaram para um treinamento de venda. E aí eu falei, pô, fiz o treinamento. Falei assim, vai na mesa, dá boas-vindas e descobre o que o cliente quer. E entrega o que ele quer. E ele vai falar que você é muito bom. Show. Basicamente, né, Nildo, muitas vezes a gente acha que existe uma fórmula mágica, né, que tem aí um método, que tem uma série de coisas que são importantes, mas aqui, né, foram falados aqui principalmente de 4 pontos básicos, né, que são básicos mesmo, e que se a gente parar para refletir, né, e é legal esse exercício, né, de lembrar-se de um dia que você passou por um momento ruim, né? E lembre-se também do momento bom. Esse exercício ele é fundamental. Eu fiz esse exercício aqui mesmo com as minhas experiências. É legal, é isso aí. Então, olha só, a primeira coisa básica é uma boa recepção. Se nós formos bem atendidos, e não importa se é presencialmente, se é no Messenger, se é no Instagram, se é no WhatsApp, se é no Telegram, ou se é por telefone, se formos bem recepcionados, né, o nosso nível de interesse já aumenta. Sim. Ao contrário, é verdadeiro também. Quando a gente não é bem recepcionado, nossa principal coisa que a gente quer é vazar dali. Né? Então, recepção. Segunda, né, é interessar-se pelo cliente, de fato. E entender as necessidades, de fato, dessa pessoa. Saber para que ela vai usar, qual que é o objetivo dela, né? Como a Nildo deu um exemplo fantástico, pô, ela quer comprar uma roupa, um vestido, um conjunto e tal. Você tem filhos, Mai? Você tem filhos, né? Fulana, por que é importante eu saber disso? Porque, de repente, eu te recomendo um outro item. Porque esse aqui pode ser que puxe um fio, pode ser que não vai ficar legal porque é mais legotado, enfim, né? Depois a gente vai discutir sobre isso. O terceiro ponto, para mim, fez muito sentido, só um pouquinho, Edu, né? Que é assim, ó, o nível de interesse que ambas as partes estão. Que muitas vezes a gente já quer fechar uma venda enquanto a pessoa não está pronta para fechar essa venda ainda. Nós precisamos igualar os níveis e saber o seguinte, e é percepção isso, gente, não precisa conhecimento técnico, não precisa de técnica mirabolante, nada, né? É fazer o quê? Fazer essa boa recepção, se interessar pela pessoa, e quando você vai argumentando baseado no que ela falou, esses dias até eu brinquei aqui, né? Todo mundo já deve ter assistido um filme americano, normalmente, quando o policial prende o bandido e pergunta para ele, né? Você tem alguma coisa para falar? Lembre-se que tudo aquilo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal, né? E é isso. Quando a gente fala, né, pergunta, e a pessoa fala, a gente vai usar o que ela falou a nosso favor. Isso não tem mal nenhum. Isso é fazer o quê, ó? Igualar os níveis de interesse. Tá? Exatamente. E aí, por último, né? Por último aqui, é quem mais aparece, mais vende. Isso aí é sensacional, sensacional. 4 pontos fundamentais. Ok.
Agora, para fechar assim, depois vamos abrir para pergunta, tem um capítulo 17 que eu gosto muito disso aqui, ó. Não sei se vai dar para ler aí. Fernando, consegue ler ou não? Deixa eu ver se eu consigo abrir a tua aqui. Peraí. Fernando, Uma atitude positiva vale mais do que grande produto. um grande produto. Uma atitude positiva vale mais do que um grande produto. Então é o seguinte, as pessoas pagarão mais por uma experiência agradável, positiva e prazerosa do que por um ótimo produto. Quem não quer se sentir bem? Quem não quer ser bem reconhecido? Todos nós. E o nosso cliente também. Lembra-se que você tem interesse em ganhar dinheiro, correto? E ele tem interesse em se sentir bem. Os interesses têm que fechar uma hora. Pronto. Eu tenho interesse, eu tenho meus interesses na venda, mas ele também tem os dele. E se eu entendo os interesses dele, eu viro o rei. Entende? Faz sentido? Faz sentido. Pronto. Ok? Então, assim, são coisas básicas que funcionam como ouro. Eu sempre falo... Estão me ouvindo aí? Então, sim, aham. Ok. Eu sempre falo. Quem já viajou de avião, por exemplo? Ok? Você vê que eles fazem um avião lá de milhões, correto? E o que você encontra na entrada do avião? Como é que tem uma pessoa bem e dando boas-vindas? Uma pessoa bem vestida te recepcionando na porta. Pronto. E depois, durante a viagem, está interessada que você tenha uma boa viagem, que você tenha água, café, entendeu? Eu sempre falo, eu sempre lembro do avião, da aviação, que eles têm uma coisa de um valor caríssimo, mas é o básico que eles fazem. Boa recepção, interesse, acomodam você no seu assento, entendeu? É uma grande atitude. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente tem o valor número 1, que é atitude positiva. Esse é o valor número 1 na nossa empresa. A gente dá muito valor para quem tem uma atitude positiva. Temos um problema? Ok, como que vamos resolver? E essa é a nossa atitude como vendedores, né? Ok, o cliente, ele tem um problema. Ok, como que eu posso resolver o problema desse cliente? Se eu resolver, ele me passa o dinheiro. É isso. Simplicidade vende. Ficou aí, pode fazer perguntas. Fernando, fique à vontade. Muito bem, vamos aí. Quem quiser fazer perguntas, eu vou pegar pela ordem que está levantando a mãozinha aqui, tá? Mais fácil para a gente organizar. A Manu estava com a mão erguida aqui. Fala aí, Manu, pode abrir o microfone. Oi, prazer, meu nome é Manu. Então, eu recepciono os meus clientes quando eles me chamam, né? Da seguinte forma, dele lá no Messenger, né? Olá, tudo bem? Me chamo Manu, sou vendedora da empresa GMM. Aí eu boto em seguida, né? Escrevo assim, já vou lhe mandar fotinhas, vídeos com todas as informações que você deseja. Aí eu mando as fotos, mando os vídeos, e depois embaixo eu coloco assim, qual tamanho que você precisa, minha linda, e mando um emoji, e um pontinho de pergunta, né? Aí espero ela responder, ela diga, G, ok, perfeito. Daí eu bem assim, já vou te mandar as corzinhas que tem disponível, tudo direitinho, né? Certo. Não sei se é dessa forma que é feito, assim. O que o senhor me diga? Muitas coisas são testes, e vocês têm que ver se está dando resultado ou não, como é que elas estão se sentindo. Porque lembra-se, tá faltando, se você faz uma pergunta, olha, veja se é isso ou se você está faltando alguma coisa que não está aí. Porque você tem que sempre deixar uma janela para ela poder perguntar. Lembre-se sempre, escrevam aí em qualquer lugar, quem pergunta, controla. Quem pergunta, vende. Colocam... eu no início, eu não era muito bom nisso, em fazer perguntas. Aí eu coloquei no meu escritório, no computador, assim, pergunta. Quem pergunta, vende. Daí eu falava, eu colocava em vários lugares, assim, para mim ficar lembrando, entendeu? Eu tinha que estar lembrando, pergunta. Por exemplo, hoje eu faço também a gerência da minha empresa. E quem pergunta, convence.
Até tem uma frase de um escritor americano que ele fala assim: você não convence as pessoas falando, você convence para elas perguntando. Tipo assim, como que você gostaria de ser atendida? A pessoa vai falar. E aí você já sabe o que ela quer. Então, quem pergunta, vende. Era isso que você estava buscando? É algo diferente? Lembra sempre da pergunta. Ó, se vocês... porque uma coisa é o seguinte, quando era lá na infância, ou se vocês têm filhos, eu tenho a minha filhinha, e ela fala assim, papai, até os 10 anos eles são muito curiosos, verdade ou não? O que é isso? Por que faz isso? Por que isso? Não sei o quê. Aí os adultos vão matando essa curiosidade da pessoa. Fica quieto, meu filho. Depois eu te respondo, certo ou não? Deixa eu falar uma coisa. Vou falar um negocinho aqui para vocês. Eu fiz um curso nos Estados Unidos das 24 características dos gênios, certo? E a curiosidade não é uma característica comum. Mas quando a gente nasce, a gente tem essa característica genial. Só que no dia a dia, o professor, às vezes os nossos pais, às vezes as pessoas começam a podar a nossa capacidade de fazer perguntas. Verdade? E a gente perdeu uma oportunidade de descobrir como que o mundo é, como que as pessoas são. E a gente tem que voltar a fazer isso. Faz sentido? Espero ter respondido. Então, assim, o que é genial? É ser simples. O Steve Jobs, ele comunica com um grande diretor e com uma pessoa simples. A comunicação tem que ser simples. E faz pergunta. Não precisa ser grande vendedor, entre aspas, se você sabe fazer pergunta. Porque ele fala assim, ó, eu quero um carro preto assim, com pneu assim, assim, assim. Fala, você tem que achar um carro assim, assim, porque ele quer um desse. Pronto. Ó, uma dica aí, né? Não precisa ser um extraordinário vendedor. Não, mas perguntador, sim. Mas se torne um expert em fazer perguntas. É isso sim. Esse você tem que fazer. A venda vai ser a consequência. Você pode fazer a pergunta assim, ó, por exemplo, eu sou um bom colaborador da minha empresa? Eu sou um bom... Aí você começa também, você fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, falar, eu tenho que melhorar. Legal. Outra pergunta? A Mari tinha levantado a mão aí. Pode falar, Mari. Tá por aí? Se tiver, daqui a pouco lá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mãozinha aí. Ah, foi sem querer, beleza. Tá, uma pergunta. Lá vou eu de novo. Sandrinha. Ó, as Sandras aqui, vou te dizer o negócio, Nildo. Tem a Sandrinha, tem a Sandra Maria, tem a... Olha, e elas são bravas. É que assim, ó, eu queria saber se tem algum... Porque assim, ó, de 100 pessoas que vêm chamar a gente para a gente atender, o que acontece? Eu botei uma jaqueta lá na promoção, lá na divulgação. Certo. No caso, você se interessou e você me pergunta assim, oi, qual é o valor? Aí o que eu respondo? Oi, tudo bem? Essa jaqueta, eu posso te dar mais informações, vídeos e fotos se você me passar o seu WhatsApp, porque daí eu tenho mais disponibilidade para conversar com você. Às vezes, a pessoa faz o quê? Eu quero saber o valor, por favor. Mata eu na hora, entendeu? Eu fico encolhidinha. E aí eu às vezes fico um pouco sem ação. Tem alguma estratégia para isso? O ideal é você criar um vínculo e falar assim, eu vou passar para você, mas eu gostaria muito que você entrasse no WhatsApp, porque eu tenho uma surpresa para você lá. Você tem que criar alguma coisa. Não sei. Se você entrar aqui, olha, eu vou te responder tudo isso mais um pouco. Você tem que criar alguma coisa para levar a pessoa para lá. Porque quando ela está na internet ali, está no Instagram, ela está vendo você e muitas outras coisas, correto ou não? Sim. E você tem que tirar ela daquele ambiente onde ela começa a parar de ficar passando coisa assim. Entrou no WhatsApp, ela vai ter que parar. Aí, se ela não te der atenção, você não vai conseguir passar para ela. Porque, tanto. Ela está ali passando coisas, então você não vai conseguir a atenção dela.
E a primeira coisa que você precisa fazer na vendas é o seguinte: captar a Chama atenção da pessoa. né? Porque se ela não tiver com atenção em você, é bem difícil. Ok? Então, É o que eu, você tem que é o achar alguma coisa para ter atenção dela. é o que eu Entendeu? mais tento fazer. Tentar puxar o cliente para o WhatsApp, porque assim, uma que Perfeito. o que acontece. Eu sempre falo, né? Quando eu tento fazer, quando eu faço as minhas vendas, eu sempre faço crochê, então eu faço umas rifas, umas coisas, então daí eu sempre, você fica participando, eu dou 2 númerozinhos para você participar do meu sorteio até o Perfeito. final do mês. É como, Perfeito. né? Tem tudo uma estratégia, né? Então, Exatamente, está perfeito. então a pessoa sempre, né, volta, mas o que eu gosto muito é de puxar a pessoa para o WhatsApp, e aí às vezes eu fico meio que encolhida, porque daí, por favor, me passa o valor, aí eu fico meio que afrouxo, aí eu fico com medo de continuar a insistir em alguma coisa. Mas tá bom, obrigada, respondido. Ok. Vou dizer uma coisa na venda. A venda é para os corajosos. Se a gente tem medo de perder um cliente, o que acontece? Deixa eu fazer uma coisa. Uma vez que você tinha medo de alguma coisa, o que aconteceu? Saí correndo. A definição de medo é eu estou me afastando do alvo. Entende? Porque você quer um cliente que compra de você ou não compra? Não, eu quero um E cliente uma, que ele compre e que ele continue comprando várias vezes, né? ok? Então você tem que fazer o seguinte: lembra que esse é o passo 4. É que nem namorar, você não já saiu com o seu marido ou vão voltar e vão casar. É um namoro que tem que ser construído. E se você já vai no início ali, qual que é a venda que vai ter? Então, eu vou dizer sobre minha experiência. Eu vendi muito mais quando eu tinha coragem e não tinha medo de perder o cliente do que quando eu tinha medo. Eu fui num cliente, ele falava assim, Anildo, eu quero saber da tua mentoria, da tua consultoria, quanto quer. Eu falei assim, eu não vou falar o preço. Não, mas se for caro, eu nem quero. Eu falei, tá bom, então eu não vou passar. Aí o cara falou, então tá. O cara era bem grosso, mas muito grosso. Eu falei, ele é grosso, então eu vou ser grosso com ele. Assim, entre aspas, né? Eu falei assim, então é o seguinte, tu me chamou aqui pra quê? Daí, não, eu quero arrumar minha empresa. Eu falei assim, você tem 5 minutos para me explicar o que você vai ter de benefício? Daí, tá. Mas bem grosso o cara era. Era um dos caras mais grossos que eu já peguei na minha vida. E eu fui lá para vender um curso que era um treinamento de 2.000 e poucos reais. Por exemplo, era lá em Bombinhas. E o cara era grosso. Se eu tivesse medo, só que como eu tenho treinamento, isso me fez eu vender. Daí eu falei o seguinte, ok, deixa eu te falar uma coisa. Você age sempre assim na vida? Ele falou, às vezes, quase sempre. Eu falei, ok, isso é uma das razões por que você fracassa. Falei uma coisa que ele gostava? Não. Mas eu tô ali para ajudar o cliente, eu tô interessado nele. Porque ele já tá chateado e quer saber de preço e não sei o quê. Daí eu falei o seguinte, ó, das duas, daí ele falou o seguinte, é o seguinte, já veio aqui uns 10 consultor, mentor, falaram que ia resolver meu problema e até agora não resolveram. O cara era bem assim. Eu falei, beleza. Então, das duas coisas, uma. Ou você pegou 10 pessoas que vieram aqui que eram muito ruins e não sabem resolver o teu problema, ou você pega o conhecimento e não aplica. Aí é o seguinte, olha o que eu falei para ele. Se você pensa que eu estou aqui para pegar o teu dinheiro, esquece. Eu não estou aqui para pegar o teu dinheiro. Eu estou aqui, no caso de vocês, ó, eu não estou aqui para dar o valor para você. Eu estou aqui para ajudar você a ficar bonita. Eu estou aqui para melhorar a sua autoestima. Eu estou aqui para ajudar você a se sentir bem consigo mesma. Aí vocês têm que ter argumentos, entende? E coloca a confiança lá nas alturas. Ela vai falar, nossa. Aí o que aconteceu? Eu falei o seguinte, se você não gostar do meu trabalho, eu devolvo o dinheiro. Eu ia para vender um treinamento, um exemplo para vocês, de 2.500. Eu vendi um de 15 para ele. Ele me deu um depoimento, que ele tinha problema de gestão de tempo e tal, e ele falou assim, nossa, Nildo, você salvou minha vida, porque o que eu demorava, tem lá no meu, tem um livro que eu estou escrevendo que tem o depoimento dele, ele demorava o dia inteiro para resolver um problema, e ele conseguiu resolver em 1 hora.
O que vocês têm que entender é o seguinte, por isso que é importante se treinar, eu recomendo esse livro, tá? Beleza? Depois o Fernando aí, se quiser, Como é que pode... é o nome, Arildo? Venda ou seja vendido. Ou você vende ou estão te vendendo. Ok? Porque é o seguinte, quando o cliente fica brabo com você, você está a um ponto de vender. Está assim de vender para ele. E a maioria das pessoas acreditam que é agora que vai perder a venda. Não, tu está a um ponto de ganhar a venda dele. Por quê? Se ele tivesse apático, tivesse desinteressado, ele estaria numa emoção assim, tá, deixa para lá. Não, mas ele está ali, ele está se interessando. E se ele está criando um embate contigo, é ainda porque ele quer a venda. Ele quer comprar. É que nem, por exemplo, um filho. Até que você está brigando para ele entrar na linha, você não se importa com ele? O teu pai, a tua mãe não se importava com você? Quando, depois de 4, 5 obediências, quem que conheceu alguém que o pai pegou e falou o seguinte, o mundo agora vai te ensinar você. Acabou. Ele largou você. Então, enquanto está criando isso, é bom. Entenderam agora? Esse é um bônus para vocês. Espero ter ajudado nesse ponto aí. Fernando, se ficou alguma coisa que não ficou bom, me fala aí. Não, ótimo. A Mai quer fazer uma pergunta aí. Fala, Mai. Quem que é? Pode fazer a pergunta aí. Pode fazer, Mai. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Referente à pergunta da Sandrinha ali, né, porque já aconteceu muito comigo de eu pedir o WhatsApp ali e elas falarem a mesma coisa, né? Só quero saber o valor tal. Eu já tenho um textinho pronto, na verdade, que eu, né, coloco ali para os clientes que fechamento de venda não é apenas passar o valor, e sim você mostrar detalhes para a cliente do que ela está comprando. Inclusive, já botei isso na equipe ali várias vezes para elas. Mostrar para a cliente que ela está comprando o produto, porque às vezes muitas pessoas compram algo, nem sequer faz a pergunta básica, né? Como que usa, como que serve, tecido e tal, e muita gente reclama ali no Facebook, né? Comprei isso, mas não me falaram que servia para tal coisa, né? Então, eu sempre coloco um textinho pronto, né? Que fechamento de venda é você passar detalhes do produto. Como que usa, tecido, tamanho, mostrar vídeo mostrando detalhes, que eu acho que é muito importante. Os vídeos mostrando detalhes, né, da peça. Concordo. Só queria acrescentar isso. O fechamento de venda, a gente chama o ponto crítico. É o ponto em que você vai ser pagado pelo teu trabalho. Ok? É o ponto crítico, porque é ali que você sabe se você é bom ou não. Correto? Então, assim, um dia, se o Fernando quiser, a gente pode falar daí só de fechamento de venda. Hoje eu fiz um geral, mas eu, por exemplo, fiz um curso só de fechamento de vendas, que tem nos Estados Unidos, que é o ponto crítico, porque é o seguinte, o vendedor, ele tá lá, será que eu confio meu dinheiro, será que eu não confio, certo ou não? O comprador. E aí, o vendedor tá lá, será que eu vou conseguir o dinheiro que eu quero ou não quero? Fica aquela coisa, certo ou não? Então, um ponto crítico. Então, nesse ponto, a tua autoconfiança é 70%, 80% da venda. Se tu tem medo que vai perder a venda, perde a venda. Muito bem. Não tem aquela máxima, né, que quando você vê alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Né? Pensa comigo. Desculpa um pouquinho, Fernando. Por exemplo, tem essas duas mãos aqui, estão vendo? Uma tem oportunidade e outra tem problemas. Se eu olho demais para o problema, eu esqueço de toda a oportunidade que eu tenho aqui. Ok? Então, por exemplo, enquanto o cliente vai dizendo não, eu vou falar, está caindo a venda. Não, eu tenho que continuar olhando a oportunidade. Então, assim, o que eu recomendo aqui? Vocês têm que ficar bom. Entendeu? O fechamento é o ponto que muda a vida da gente. Então, por exemplo, eu gosto do fechamento, por exemplo, que é a hora do embate, é a hora da briga, é a hora de, sabe, eu gosto do fechamento, ok? Então, os argumentos na hora do fechamento, ok, gostou? Gostei, ok. Como que você quer a forma de pagamento? Qual que é a maneira melhor? Já vai direto, vai sem medo. Ok, e se você comprar só hoje,
eu vou fazer você concorrer a isso, vou ajudar você nisso, sei lá, aí é argumento. Mas a confiança, ela é determinante. Pensamento positivo, né? É. Ajuda. Pensamento positivo, não só o pensamento, a ação positiva. Pensamento e atitude positiva. Uhum. Exatamente, atitude positiva. Então você pergunta para a pessoa assim, e aí, gostou? Era assim? Sim, gostei. Ok, como que você prefere? Ok, daí a pessoa vai colocar objeção. Aí você tem que manejar essa objeção. Fala assim, ó, você pode ancorar a venda, você pode falar da sua empresa, do tanto que ela é boa, do tanto que ela é honesta em relação à entrega, tudo isso. Ó, o meu WhatsApp vai ficar à disposição se você tiver alguma dúvida, sabe? Tudo isso vai aumentar a confiança para você fechar. E olha só, gente, se a gente perceber, né, o trajeto, né, porque existe aí um caminho. Exato. Existe um caminho. Se a gente quiser ir direto para o fim, é igual o namoro, né? Se for direto pro rally rola, né? Depois não tem o que acontecer depois. Não tem jeito. Então existe um trajeto, existe um percurso. E aí nós estamos falando que se começar certo, né? A Sandrinha até usou o exemplo lá, né? Talvez a gente desenvolva junto, talvez não, a gente vai desenvolver junto a melhor forma de fazer essa boa recepção e fazer isso de forma padronizada. Né? A gente não tem hoje, tá, Nildo? A gente não tem isso hoje, né? Mas você a pode gente pensar, vai ter. viu, Fernando? Oi? Você pode pensar em alguma coisa. Porque assim, ó, se a gente faz uma boa recepção quando a pessoa lá no Messenger pergunta o preço e desperta ali já o interesse dela de ir para o WhatsApp, antes de a gente pedir para ela, por que ela não iria? Sim. Esse é um ponto, né? Então, assim, essa viradinha de chave aí, né? Essa viradinha de chave já me acendeu algumas, né? Algumas ideias aqui, porque a gente pode, daqui a pouco, oferecer para todo mundo que veio para um determinado tipo de atendimento, oferecer um sorteio, pô, por que não? Exato. Por exemplo, aqui, ó, lembra que a gente falou das perguntas, correto? Aham. Ok. Eu sou uma pessoa curiosa. Por exemplo, o cliente veio no meu restaurante e não voltou. Eu quero saber. Eu fico doido, eu quero saber. Por que ele não voltou? Por exemplo, é que nem o WhatsApp ali. O pessoal fala, não, é porque o pessoal fica perguntando, mas vamos entender por que ele quer só o preço? Por que ele não está fechando venda? Ué, estamos falando do preço quando ainda ele está frio. E para falar o preço, ele tem que estar quente. Então, é que nem quem que já viu o cara pedir a mulher em casamento ou em namoro, quando ainda ele não gerou tanta confiança, ele recebe o não e fica decepcionado. Entende? É verdade. É a mesma coisa. Entende? É que nem um colaborador que ele vem pedir aumento quando ainda ele não demonstrou valor. Pô, sabe? Então, essa trajetória aí, Fernando, dá para você... É a questão da pergunta, né? Por que ele não está comprando? Essa é a pergunta que eu faço. Legal. Quando eu falo ali a respeito do sorteio, elas ficam mais empolgadas. E aí eu sempre falo, né? Quando dá a venda certinho, tudo na certa, né? Eu sempre digo assim, ó, eu não quero te vender só uma vez, eu quero te vender várias e várias vezes. Eu posto fotos todos os dias no meu status, se caso você se interessar por alguma coisa, pode me chamar, não existe hora, eu estou aqui 24 horas. Aí ela começa a rir, então você não dorme? Não, eu durmo com o olho aberto e olho fechado. É uma pegadinha, né? Claro, é isso aí. Muito bem, parabéns. Que legal. Okay. Gente, mais alguma aí? Para a gente até fechar e liberar o Anildo também. Sandra, fala, Sandra. Não, eu quero falar de uma venda que eu consegui essa semana, que foi assim, ó, eu vendi um conjunto para uma senhora. Ela comprou, fiz a venda e daqui a pouco ela, né, todos os dados, foi tranquila a venda, né, vendi, mostrei, botei foto, mudei tamanho, mudei foto do modelo, expliquei que ia servir, perguntei, né, ela botou e disse assim, não quero mais, cancela, acho que não vai me servir. Aí eu disse assim para ela, mas por que a senhora quer cancelar? Daí, né, eu disse assim para ela, qual é a sua altura? Qual é o seu peso? A senhora usa essa numeração? A senhora viu essa modelo que eu mandei a foto? Viu que bonito? Viu como é que ficou no corpo dela? Ela tem 1,56 m, ela usa um 36, um 38, e nela ficou assim o tamanho médio. Se você tem essa numeração das suas roupas, né, vai ficar legal em você, porque se você comprar um número maior,
Aí pode ficar muito grande, muito folgado. Aí eu comecei a perguntar para ela, né? Como é que é o seu tamanho? Eu fui argumentando, né? E falando só coisas boas, mostrei o vídeo de novo, falei, daí ela disse assim, só um momentinho. Aí ela daqui a pouco voltou. Primeiro ela pediu para cancelar, ela quis cancelar, eu argumentei, né? Aí ela cancelou. Aí eu argumentei todas as coisas boas. Aí daqui a pouco ela me chamou de novo. Sandra, não quero cancelar. Falei com meu esposo, ele gostou e eu vou levar o produto. Aí eu fui lá, né, e poder de novo. Mas assim, ó, quase que eu perdi. Mas eu consegui, né, com algumas dicas aí que ele estava dando aí, que eu usei, né, para essa cliente de roupas, de vídeo, de falar bem do produto, de mostrar foto. Mas é difícil, né? Mas quase que eu perdi uma venda, né? Mas você fez o correto, você não entrou na pilha dela, você não diminuiu o seu interesse. Esse foi o segredo. Porque às vezes o problema, lembra-se bem, o problema sempre somos nós, que somos vendedores. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo ponto de vista do comprador, e aí nós aumentamos nossa capacidade também. Se nós culpamos eles, a gente se torna vítima, e uma vítima não vende. Entende? Muito bem, parabéns, fez certinho. Parabéns. Quase que eu fiquei triste, mas graças a Deus deu certo. Quase. Mas você foi insistente. E você manteve, olha só, você provavelmente não mudou o seu tom de voz, você continuou querendo ajudar ela. E isso está perfeito. E pode até para algumas pessoas, tá? Pelas experiências que teve, pode até achar que é ato de desespero, de incômodo. Sim. Né? Mas não é. Tá? Não é. Isso é acreditar no cliente até o final. Porque quem tem dúvidas não é você, é o cliente. É o cliente, exatamente. E lembre disso. Então, assim, se ele não está comprando é porque ele não tem clareza. E quanto mais clareza você dá, mais vontade ele tem de comprar. E mais confiança e mais vontade. Então, tem que dar os benefícios, o que a pessoa está comprando. Perfeito. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Muito bom. Vamos lá, mais alguma coisinha? Nós temos aí, vamos até 4h30. Vai, Anildo? Vai, até 4h30 vai, depois eu tenho um compromisso. Então tá, vamos lá, mais 7 minutinhos aí para tirar mais algumas dúvidas, depois eu quero agradecer o Anildo aí. Vamos lá. Tamara? Então, eu usei uma estratégia que eu mesmo consegui criar, não sei como. É o seguinte. Diga lá. É o seguinte, assim, para vender um vestido, às vezes, que nem a Sandra falou, tem uma cliente que só pergunta o preço, aí você fica ali sem resposta, que se você for dar o preço na hora, e ela não querer, ela desanima e sai correndo, né? Eu falei assim, daí eu peguei e falei para uma cliente hoje, já passei todas as informações numa só, falei, dei uma de desentendida, né, quando ela perguntou o valor, eu falei, oi, boa tarde, tudo bem? Esse lindo vestido, e daí mandei toda a descrição do vestido, o pano e tal, né? E daí, quando chegou na área do preço, eu falei assim, esse lindo vestido, ele está na promoção hoje, que já é uma promoção, na verdade, do GMM, só que eu, né, como ela não sabia que o frete era grátis, né, isso daí foi a minha promoção, a minha estratégia. Falei, esse vestido tá por tal valor hoje, e o frete é grátis, né, porque geralmente tem gente que compra e tem que pagar o frete, que ainda sai, né, mais caro. Aí eu peguei e falei, a promoção de hoje o frete é grátis, né? Então eu montei tipo uma estratégia meio pequenininha que por sorte de Deus deu certo hoje de eu fazer uma venda. Perfeito, eu mas usei fez certo. Uma estratégia numa só. Mas você mostrou o preço só lá no final. Só no final. Eu botei um ponto, né? O ponto é mostrar o preço no final. Isso, eu botei um ponto, né? Falei dos detalhes do vestido, tudo. E daí falei, né, você tem uma promoção, ainda levou, né, falei para ela assim, seu dia de sorte hoje está na promoção, esse vestido por tal valor, e o frete é grátis. São últimas unidades ainda, falei para ela, né, só que esse frete grátis, ele já está, né, incluído. Só que como a cliente não sabia, eu usei a estratégia. Mas você colocou escassez e colocou o brinde, que é grátis, isso aí vende. Porque o cliente não sabe. É uma estratégia nossa. A gente oferece um frete grátis, mas o cliente não sabe disso no primeiro momento. Então, você pode e deve, na verdade, né, utilizar o frete grátis como um benefício. Perfeito. Sim, porque, na verdade, assim, a maioria não lê a descrição quando a gente coloca no Facebook e pergunta o valor do frete.
E, ó, Daí que entra a estratégia de venda, né? a Tamara usou uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do João sem braço. Então, Ela fez de aí conta não teve que como, nada era não teve nada e como ela continuou negar falando. ali, né? Porque daí o frete era grátis. Aí falei para ela, daí ela perguntou a forma de pagamento, eu falei, estamos com ótimas formas de pagamento, né? Uma delas é o pagamento na entrega, que é o gerente, não. O cliente tem muita confiança, né, no pagamento na entrega. Tem alguns que já não gostam de pagar antecipado, né? Então, uma das melhores opções é o pagamento na entrega, assim que eu consigo vender, né? Bastante, sim. O pagamento na entrega. Então, usei essa estratégia que já tinha como se fosse uma promoção, daí consegui vender hoje, graças a Deus. O que você faz? Você tem que anotar essa regrinha que você usa e fazer sempre. Não muda. As coisas que dão certo, a gente não muda. É isso aí. Gente, vamos mais 3 minutinhos aqui, eu vou liberar o Anildo, tá? Acho que bastante perguntas aí que podem surgir depois, a gente vai tirando nos grupos, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer você, Anildo, né, pela tua disposição. Prazer. Tá? Eu tenho certeza que vai fazer total diferença aí para todos nós, né? E, com certeza, aquelas pessoas que estão aqui aprendendo e botarem em prática, né, passarem a aplicar, né, aquilo que a gente viu aqui, mesmo sem que muitas vezes saiba exatamente como faz, mas exercite. Isso faz total diferença, porque nem tudo a gente só começa a fazer, ou quase nada, na verdade, a gente só começa a fazer quando sabe. A gente começa a caminhar quando é criança sem saber caminhar. Né? Exatamente. A gente começa a trabalhar sem antes saber o que é o trabalho. E tudo na vida é assim. E as técnicas e as metodologias, né? E tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia é assim, mesmo sem saber por completo, a gente tem que começar a fazer, para que depois a gente vá aperfeiçoando. E aí a gente vai chegar com certeza à excelência. Né? Mas putz, Anildo, muito obrigado. Tá? Fez total sentido. Obrigado a você. Tá? Desejo para você aí muito mais sucesso do que aquele que você já conseguiu, né? Eu já conheço um pouquinho da tua trajetória aí, nem sempre foi glórias, né? Eu sei. Outro dia aí a gente comenta um pouquinho com elas aí sobre a tua história aí, a tua passagem, até que tivesse de fato essa oportunidade hoje, né? Enquanto a equipe dele está lá produzindo, lá na empresa dele, ele está aqui nos ajudando. Hoje ele tem essa possibilidade, fruto do trabalho que ele desenvolveu, a metodologia que ele criou, a simplicidade de linguagem que ele desenvolveu com os colaboradores dele, né? E ele até fala, né? O pessoal até dá mais resultado quando ele não está lá do que quando ele está. Exato, exatamente. Né? Fernando, muito obrigado e parabéns a vocês aí, que são as vendedoras aí da GMM, né? Isso. E, assim, são coisas simples, mas poderosas. Se a gente entender que o outro ser humano tem um interesse e a gente resolver esse interesse dele, você vai ter dinheiro na mão, ok? Desejo sorte para vocês, desejo que vocês pratiquem para o benefício de vocês. E quem vende nunca fica desempregado. Muito obrigado e sorte para vocês aí e muitas boas vendas. Muitas boas vendas. Obrigada. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Tá? Fica com Deus. Muito obrigado. A gente vai falando. Eu já fiz um postzinho lá, te marquei. Depois eu vou dar um print aqui e vou marcar novamente lá, tá? Para prestigiar aí o teu trabalho. E sempre que precisar da gente também aí, a gente dá as ordens. Parabéns a todas as mulheres que estão aí e que são guerreiras, né? Mulheres são as que deveriam mandar no mundo, né? Ok? Um grande abraço a todos. Abraço, beijo no coração aí. Valeu. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui batendo um papo aqui para fazer o sorteio. Tá bom, então. Eu vou ter que sair. Um abraço. Tá bom. Um abraço, Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Muito bem. E aí, meu povo? Curtiram? Deixa eu só parar a gravação aqui, para que eu possa depois utilizar aqui esse material. Parar a gravação.